bem-vindos aqui a mais um Visão Explica, desta vez para vos trazer a análise ao mais recente reforço, que ainda não está oficializado à hora da gravação deste vídeo, mas, contudo, parece que já temos aqui o Here We Go do Fabrício Romano, portanto é como se estivesse oficializado. Estou a falar de Juan Bernat, é um jogador, é um lateral típico espanhol, é também um jogador que vem do Paris Saint-Germain, ele que só, ao longo da carreira, só passou também em grandes clubes, praticamente, ele passou num Valência com muita qualidade, onde até jogou com Jonas. Ele jogou também depois naquela equipa grande do Bayern com os tempos áureos com Lewandowski, Müller, por aí fora. E depois fez parte daquela constelação de estrelas naquilo que foi o Paris Saint-Germain dos últimos anos. Portanto, estamos a falar de alguém com currículo, alguém com uma carreira de alto nível, alguém que teve há 3 anos também uma época perdida, totalmente perdida, e nós vemos aqui logo no currículo do 0-0 que tenho aqui abaixo de mim, em que ele apenas fez 3 jogos, e isso foi porque se lesionou com uma lesão daquelas que é um azar, ou seja, isto não significa que o jogador é frágil ou que é suscetível a lesões, é uma lesão de azar, que é uma ruptura dos ligamentos, às vezes é um pé mal apoiado, às vezes é uma pancada, outras vezes é uma questão de algum movimento mais brusco, portanto, são ligamentos, não é propriamente uma questão de fragilidade perante lesões, mas Bernat chega agora assim ao Benfica e por isso o Benfica acaba por ter aqui um jogador que vem trazer não só currículo como experiência europeia, nas competições europeias e também um jogador que vai à procura de relançar a carreira. Ele que na última temporada fez 36 jogos, 2 gols e 4 assistências pelo Paris Saint-Germain. Ele que foi dividindo os passos com o Nuno Mendes, uma vez que o Nuno Mendes nem sempre estava disponível devido às lesões que também tem tido, e sempre que não estava, Bernat assumiu. Algumas coisas aqui de notar. É totalmente diferente de Jurasek, ou seja, aquele plano inicial de trazer algo novo para o corredor, alguém que seja mais de piscinas, de ir à frente e voltar atrás, de largura, de cruzamento. Bernat não é esse estilo, é um lateral típico da associação, um lateral típico espanhol, baixinho, bom de bola e também aparece muito, como nós estamos aqui a ver, para finalizar. Dizer também que eu gosto de trazer para estes vídeos de análise os últimos jogos do jogador, gosto de trazer as últimas imagens, aquelas mais recentes, para nós vermos como é que ele se encontra ao dia de hoje. Hoje não é possível, até porque o YouTube está a bloquear cada vez mais os direitos de imagem. Na La Liga não dá para trazer imagens, na Premier League não dá para trazer imagens porque é tudo cortado. E a Liga, pelos vistos, também já está pelo mesmo caminho. Portanto, vamos ter que pegar aqui enxertos de 2, 3 segundos de cada lance dos highlights. Mas para ter uma ideia, nós vamos falando enquanto o vídeo corre e eu vou-vos mostrar aqui aquilo que eu também quero mostrar. Quer dizer que o Bernardo tem 30 anos, fez este ano 30 anos, portanto, para o campeonato português, ou seja, não é um jogador que o Benfica traz para valorizar, até porque vem emprestado e não vem em definitivo, mas no final desta época o jogador entra no último ano de contrato. Portanto, se a última época, se esta época for de agrado do Benfica, nós poderemos, temos aqui algum poder negocial depois junto do Paris Saint-Germain para ficar com o jogador. É um jogador que joga pelo lado esquerdo essencialmente, nós estamos aqui a ver o heatmap do jogador e ele faz todo o comprimento do corredor e reparem como ele entra muito para dentro da grande área adversária. Não é um jogador que defenda também de forma espetacular, contudo eu considero que defende um pouco mais, também é mais experiente do que Grimaldo, é um pouco mais intenso nos duelos e isso também vem aportar aqui um pouco mais de combatividade na zona mais defensiva do Benfica. De resto, ver aqui que fez 36 jogos no ano passado, ele tinha aquele 3, tem a ver com aquela lesão grave que nós falamos em que teve um ano lesionado e depois voltou a pouco e pouco. Nós sabemos que estas lesões são complicadas, fez 16 jogos há 2 anos e o ano passado fez então 36. 67 kg, 1,72m, é internacional espanhol, joga pela esquerda, mas já tem feito vários jogos também pela direita. Pela direita o que se nota mais é que ele perde a profundidade, não se sente tão confortável porque o pé esquerdo no lado direito acaba por não lhe dar tanta margem para progredir no corredor, continua na mesma a ser associativo, mas muito mais limitado. É na esquerda que sinceramente que eu acho que ele vai jogar e muito dificilmente vai jogar na direita. Depois temos aqui o mapa das ações logo por baixo. As ações bem sucedidas, isto sim, os mapas são relativos ao último jogo oficial que Bernat fez, que salvo erro contra o Strasbourg em França, para a Primeira Liga Francesa. Reparem, as ações bem sucedidas são os pontinhos azuis, as cruzinhas pretas são as mal sucedidas, mas reparem que ele é um lateral que tem tantas bolinhas no meio campo ofensivo como tem também no meio campo defensivo. Portanto, é alguém que realmente participa nos dois momentos de igual forma. Depois, a nível de duelos, nós vemos aqui que
tem os duelos perto da sua área em situação defensiva, como é normal, mas depois também recupera muitas bolas e vence muitos duelos perto da área adversária. A nível de passes, é aqui que eu acho que está a maior diferença para Grimaldo. É que Grimaldo, o ano passado, foi quase um 10 para o Benfica. Era aquele lateral que ia mesmo para o corredor central e muitas das vezes até acabava por distribuir jogo. Bernat não é tanto isso. É muito associativo, tem muita qualidade técnica, mas não é um pensador de jogo tão elaborado como Grimaldo. E nós vemos aqui no Paris Saint-Germain que muitos dos passos dele são no corredor, obviamente são no corredor esquerdo, mas são ou a lateralizar ou até a recuar um pouco o passe. É aquele lateral que vai, associa-se e joga em tabelas sem estar propriamente a fazer aquele passe a rasgar ou aquela maneira de pensar o jogo como Grimaldo foi tão decisivo o ano passado. Contudo, e aqui um pouco a defender o jogador, o Paris Saint-Germain tinha Messi, Neymar e Mbappé, portanto dificilmente seria ele a pensar o jogo. No Benfica ele terá todo um protagonismo que não tinha no Paris Saint-Germain. Mas vamos ver aqui mais um pouco sobre este jogador. Recorrendo aqui ao iScout, o que nós podemos ver, e isto tem a ver com aquilo que são as médias das últimas épocas, ou seja, isto é uma média das últimas épocas que o iScout tem armazenado. Nós podemos ver aqui nos passos para a frente certos, ele tem aqui uma média de 87%, ou seja, é alguém que realmente produz. No contexto do Paris Saint-Germain, é que não lhe cabia a ele fazer esse tipo de produção ofensiva ou esse tipo de pensamento de jogo. Estava encarregue a Neymar, estava encarregue também a Messi e a Mbappé, depois ainda havia Vitinhas, ou seja, era um plantel muito rico em que os laterais não tinham tanto protagonismo. Depois, se formos aqui a ver, há aqui outros fatores importantes, onde também os passos para a grande área, ou seja, isto aqui passos dentro da grande área, geralmente o espaço é reduzido e ele tem praticamente 50% de acerto, o que é uma boa média. Depois também nós vimos aqui que ele faz cerca de 2 cruzamentos por jogo, ou seja, lá está, não é um Jurasek que tem um número elevado de cruzamentos por jogo, é sim alguém da associação que vem trazer um jogo muito mais apoiado, ou seja, na minha ótica, o Bernat para o Benfica não é mais do que testou-se o Jurasek, viu-se realmente que o jogador precisa de tempo para se adaptar à nossa liga, viu-se realmente que é um estilo completamente diferente, mas isso já se sabia antes, e agora é sim regressar à Fórmula Grimaldi, digamos assim, para não só deixar a equipa mais confortável, como também voltar a uma solução que teve o seu sucesso na temporada passada. Depois reparem que não é realmente um jogador de passe em profundidade, passa a rasgar uma defesa, tem 0,27 na carreira, ou seja, não é alguém que arrisca nesse último passo, mas também tem uma média de acerto, ou seja, joga muito pelo seguro e joga geralmente passe curto e passe perto de si. Nós vemos aqui passos longos, tem apenas 1,28 por jogo. Tipicamente a tiki-taka de se associar com os colegas mais perto. Portanto, agora o Roger Schmidt ganha aqui um lateral bom tecnicamente, ganha aqui um lateral forte nas associações, é alguém também que no momento defensivo, e nós não conseguimos lá estar a ter boas imagens disto porque lá, estamos a ver highlights, porque lá está, os direitos de autor acabam por nos bloquear as imagens que eu tinha reunido e é uma pena porque não acabamos por não ter essa noção, mas eu posso vos dizer que é alguém que encosta muito rápido nos adversários, é alguém que não deixa virar, é mais assertivo do que Grimaldo nesse aspecto, não defende também muito bem a profundidade, tal e qual como Grimaldo também não defendia. Eu reuni algumas imagens dos últimos jogos e ele tem 5, 6 lances nos últimos 2, 3 jogos oficiais em que ele 2 ou 3 podia ter feito mais, por exemplo, e pegando aqui naquele lance típico do Grimaldo, do Morato no Bessa, em que ele, em vez de retirar a profundidade, sai à bola e fica automaticamente com o Bozanic nas costas. Ele, por exemplo, tem um desses lances num dos últimos jogos que fez pelo Paris Saint-Germain, ou seja, não retirou a profundidade e saiu logo ao jogador. Portanto, estamos aqui a ver que, lá está, não é exímio a defender, mas eu pessoalmente acho mais agressivo e mais intenso na pressão que faz do que Grimaldo. Contudo, tem aqui alguns erros defensivos e é essencialmente um lateral muito ofensivo e, como nós estamos aqui a ver, um lateral tecnicamente muito evoluído que consegue assistir e também consegue aparecer em zonas de finalização. Se viermos aqui ao Transfer Market, o que nós podemos ver é que ele, com 30 anos, é avaliado ainda em 10 milhões. Ele foi atualizado agora a dia 27/6 e reparem que é super titulado, ou seja, é um jogador que já ganhou muita coisa e certamente este ano, na minha opinião, vem muito empenhado para o Benfica porque não só tem qualidade para ser uma estrela cá, não só vai querer ganhar mais troféus para juntar a este vasto palmarés, como também é um jogador que já foi internacional espanhol. O que acontece é, ele sabe que é muito difícil ir à seleção porque Espanha tem Gaiá, tem Baldé, tem muitos laterais de qualidade, mas jogando no Benfica, estando bem lançado no campeonato, fazendo uma grande Liga dos Campeões, poderá ter aqui uma chance que ele se calhar já não contava sendo suplente de Nuno Mendes no Paris Saint-Germain. Passando aqui também os olhos
por mais uma ficha do jogador. Nós vimos realmente que ele tem aqui 1,70 m, joga essencialmente a lateral esquerdo e nós vimos, e eu disse há pouco, que ele também tem jogos como lateral direito, mas não é a praia dele. Jogou algumas vezes, inclusive na época passada fez vários jogos a lateral direito por necessidade da equipa, mas perde a profundidade, perde o rasgo, perde a parte ofensiva do seu jogo. Por isso, não é sequer considerado que ele jogue nessa posição. Contudo, numa situação de desenrasque, pode lá chegar. É lateral esquerdo, pode jogar aqui num sistema de 3 centrais, pode chegar um bocadinho mais à frente. É alguém que já teve os valores de mercado até mais elevados, ou seja, ele já teve aqui no Paris Saint-Germain a custar 20, agora custa 10, porque desde a lesão que tem vindo a cair aqui um pouco. Portanto, temos aqui alguém que está à procura realmente de relançar a sua carreira. Ele foi internacional por todas as seleções espanholas, jogou inclusive com Di Maria também no Paris Saint-Germain, jogou com o Renato Sanches no Bayern Munique. Portanto, é um jogador com grande cartaz. Depois, aquilo que eu chamava a atenção ainda há pouco, que ele acaba o contrato em 2025, portanto, quando ele acabar o empréstimo no Benfica, se realmente se fizer sentido e que tiver feito aqui uma grande época com relativa importância na nossa liga e principalmente no Benfica, o Benfica tem aqui condições para negociar junto ao Paris Saint-Germain, porque acaba por ser um jogador de 31 anos que, em final de contrato. Portanto, acabamos por conseguir um jogador a um valor mais reduzido. Se estivermos aqui a imaginar como é que ele poderá jogar no Benfica, ou o que é que irá mudar com ele no Benfica, o que eu vos tenho aqui para dizer naquilo que eu conheço do jogador é que realmente numa situação de saída de bola, aqui o Bernat vai dar aqui muito mais soluções, seja pegando na bola logo aqui, que Grimaldo fazia muitas vezes e depois tinha a habilidade para sair por aqui ou até pelo corredor, coisa que, por exemplo, Jurasek e Ristich não tinham. Ristich e Jurasek são jogadores de corredor e nós vimos na pré-época que quando recebe a bola nesta situação acaba por ter muita dificuldade quando está pressionado e caminhos fechados, acaba por não conseguir muitas das vezes ligar com os colegas e acaba por ficar algo limitado nas suas ações. O que acontece com o Bernat é precisamente o contrário, porque ele tem esta habilidade para se associar e para sair de situações de pressão. Portanto, o Benfica acaba por ter aqui mais um argumento na saída de bola, mais um argumento na fase de construção do jogo, algo que não tinha. E depois, também o próprio modelo, ou seja, se nós viermos pensar aqui um bocadinho naquilo que foram os melhores minutos de Jurasek pelo Benfica, nós conseguimos ver isso como quando o Benfica jogou com 3 centrais e laterais projetados, e o que acontecia era que Jurasek recebia a bola aqui com espaço, e nós vimos isso no Bessa, em que ele conseguiu até fazer a assistência para o gol do 2-1. É alguém que com espaço tem essa facilidade. Bernat, não só tecnicamente, obviamente com espaço, vai fazer muito mais diferença, porque tem todos uns atributos técnicos que Jurasek não tem, ou ainda não tem, como nós quisermos ver isso, ou não sei se alguma vez vai ter, mas não precisa tanto de receber no espaço e permite então uma saída mais apoiada. E lá está, como eu dizia num dos últimos vídeos, quanto mais apoiado for aqui a saída do Benfica, o que acontece é que Coxu consegue jogar mais à frente. E Coxu, não jogando aqui ou não vindo baixar para receber a bola, vai receber a bola em zonas onde faz mais diferença, que é realmente, diria, aqui nos últimos 2 terços do campo, é onde ele realmente se mostra mais forte. Portanto, temos aqui a avaliação de Rowan Bernat. Na minha opinião, fosse para que a equipa fosse em Portugal, iria ser sempre um jogador em destaque. É alguém que chega no último dia de mercado como uma oportunidade, alguém que não tinha colocação ainda no Paris Saint-Germain. O Benfica nos últimos anos já tem trazido o Draxler, acaba por ir para lá também o Gonçalo Ramos, agora chega Bernat, portanto é aqui um clube que o Benfica tem tido aqui algumas boas relações a nível de mercado. Infelizmente o Draxler acabou por não resultar tão bem, é um jogador também com muita qualidade, mas muito suscetível à lesão. Coisa que eu não acho que Bernat seja, portanto o que acontece é que o Bernat acaba por vir para o Benfica, vai com certeza ser um dos melhores laterais esquerdos, se não o melhor lateral esquerdo a atuar em Portugal, até porque o Porto acaba por ter Zaidu e Vendel, que não são propriamente prodígios. O Sporting não joga propriamente com um lateral esquerdo vincado, tem aqui Mateus Reis meio que adaptado e tem ali também Nuno Santos, que é um jogador mais de corredor, portanto acaba por ser aqui um destaque não só no Benfica, como também em Portugal. E depois acaba por ser um internacional com uma carreira de Champions e de títulos, inclusive por seleções. Portanto, o Benfica acaba por ter aqui um jogador bastante forte tecnicamente, defensivamente competente sem ser uma estrela, e depois também aqui um jogador que ofensivamente vai entregar muito a este Benfica de Roger Schmidt, que precisa rapidamente de melhorar a sua construção, e Bernat tem essa capacidade para vir melhorar a construção do Benfica. Portanto, se gostam deste tipo de vídeos é só subscrever aqui o canal e estamos aí para mais conteúdos, caso hajam mais reforços. Se não já sabem, jornada após jornada, há aqui uma análise do que se passou no fim de semana.